Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos neste domingo refletindo o 10º domingo do tempo comum. Esse tempo onde nós vamos seguir os passos de um processo de conversão pessoal e comunitária, mas também um período de esperança. Esperança em quê? Esperança no Senhor. Nós vivemos na expectativa do Senhor, mas também crescendo. Esse é o objetivo desse tempo comum: crescer na fé, crescer na intimidade com o Senhor. E hoje, o tema deste domingo é a conversão, o chamado de Mateus. O Evangelho vai nos falar de que Mateus era um coletor de impostos, sentado na sua banca, recolhia os impostos dos judeus, em nome do Império Romano. Em meio a esse trabalho, provavelmente também roubava, colocando valor a mais sobre os impostos. Por isso era odiado pelos judeus, porque alguém do povo tirando dinheiro do seu próprio povo. Ele era odiado. Os cobradores de impostos, os pecadores, eram mal vistos pelos doutores da lei, pelos fariseus, não eram bem vistos. E o Evangelho nos fala que Jesus, ao caminhar, viu Mateus. Ele vê Mateus. E o que ele diz para Mateus? Segue-me. Faz um convite. E o Evangelho vai nos dizer que Mateus se levantou e seguiu Jesus imediatamente. Ele não pensou duas vezes em seguir o Mestre. Ao ouvir a voz do Mestre, segue-me, ele seguiu. Ele nem sabia as consequências daquele chamado e nem o sim que ele havia dado, mas ele segue. Porque provavelmente ele já tinha visto os milagres de Jesus, ele já tinha presenciado as parábolas que Jesus falava, mas só que ele não se achava digno de seguir o Mestre. Ele estava esperando o Mestre chamá-lo. E quando o Mestre chama, ele deixa tudo que tinha, tudo que fazia e segue Jesus. Para seguir Jesus é necessário desapego. E Mateus entendeu isso, porque ele desapegou do trabalho que ele tinha e da vida velha de escravidão do pecado. Ele era escravo do pecado, porque era um homem corrupto. Mas quando Jesus passa e o chama, ele segue Jesus. O Senhor também continua a passar pelas nossas bancas e nos convidar: segue-me. Qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta para o Senhor? Eu posso muito bem dizer sim, como eu disse sim, à vida religiosa, à vida sacerdotal. Eu posso muito bem dizer sim, mas aí tem um pequeno problema. Qual é o problema? É de me julgar ou de nos julgar melhor do que os outros. É a grande crítica da primeira leitura. As pessoas às vezes acreditam que só por frequentar a igreja, por fazer a sua doação do dízimo, a sua partilha, só porque eu comungo, eu confesso, eu já estou garantido, é o suficiente. Não é o suficiente, porque às vezes a nossa prática só é externa, às vezes é mais para exibir ao outro do que para mostrar o amor que temos a Deus.
E Deus não precisa de nossos atos externos. Os atos externos fazem parte, mas não é o centro da nossa vocação, da nossa vida. O centro da nossa vida é amar a Deus, é ter misericórdia com o outro, como Jesus tem amor e misericórdia por cada um de nós. Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe das nossas misérias. E se Ele levasse em conta as nossas falhas, como fala o Salmo, nós estaríamos todos mortos, mas Ele continua nos amando e tendo misericórdia. Então, a chamada de hoje, primeiro é desapego da vida velha, e o segundo, não confiar só na prática da lei, como faziam os fariseus. Eu confio simplesmente porque eu faço, eu jejuo, eu dou o dízimo daquilo que eu ganho, eu medito a palavra de Deus, ótimo, mas onde está o amor e a misericórdia? Por isso que Jesus vai chamar a atenção para a pergunta deles. Mas o interessante é que Mateus, muito feliz depois do chamado, faz o quê? Convida o mestre para comer na sua casa. A gente só chama para nossa casa quem é muito íntimo. Você não vai chamar uma pessoa que você não conhece e colocar dentro da sua casa. Tem vários perigos, né? Colocar uma pessoa desconhecida. Mas você convida para um almoço, para um jantar, para uma festa na tua casa, quem é muito próximo, quem você confia. E Mateus confiava em Jesus. Por isso que ele chama Jesus para comer na casa dele. Mas quem são os amigos de Mateus? Pecadores e cobradores de impostos. São esses que sentam na mesa. E isso escandaliza os doutores da lei. Como assim? Ele diz que é o Messias e come com este povo pecador, com esses miseráveis? E eu, que dou o meu dízimo, eu que faço a minha doação, eu que medito a palavra de Deus, ele não vem na minha casa, mas vai na casa desses pecadores? Que espécie de Messias é este? Jesus vai dar a resposta, né? Aqueles que têm saúde não precisam de médico. Quem precisa de médico? São os doentes. Quem são os doentes? Nós. Todos nós somos doentes. Não doente físico, doente espiritual. A doença do pecado. A doença do egoísmo, da soberba, de se julgar melhor do que os outros. Por isso que o Senhor continua passando e nos chamando. Vem e segue-me. A resposta é sempre livre, nossa. O nosso coração na liberdade responde sim ou não. Qual é a tua resposta para o Senhor quando Ele passa e te chama? De conversão, de mudança de vida? Ou ainda vai continuar na banca de impostos, naquela vida corrupta? Os fariseus, os doutores, preferiram ficar desse lado, numa vida aparente de santidade. Mateus não. Mateus fez a experiência de um amor verdadeiro. Deixou tudo e ganhou o tudo. Porque quando nós deixamos tudo que é deste mundo, nós ganhamos a vida eterna. Tem uma música antiga do Padre Zezinho, eu não vou cantar, que eu não canto, mas que fala, né? Quando Jesus passar, Ele vai me ver onde? No meu telônio, com a minha rede. Mas quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Porque é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos convida. Não somos nós que escolhemos o Senhor, é Ele que nos chama. Então que nós tenhamos o ouvido aberto para ouvir esse chamado e ter coragem de levantar, deixar tudo a vida velha e seguir o Mestre. Aí no final, Jesus vai dizer que Ele na verdade está falando de Oséias da primeira leitura. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que é que Deus quer de nós? O que Jesus quer de nós? Misericórdia. Não adianta fazer tantos sacrifícios se não ama, se não é capaz de se colocar no lugar do outro, se não é capaz de ter empatia pelo outro, se não é capaz de estender a mão pelo outro. De nada adianta nossas ofertas, de nada adianta nossas doações, se nós realmente não aprendermos a amar e ter misericórdia do outro. Jesus, Ele não nos ensina misericórdia, Ele é a própria misericórdia. Nós fazemos a experiência com Deus e Ele faz conosco, quando nós, claro, abrimos o nosso coração para que Ele possa fazer essa experiência conosco. E aí nós vamos poder cantar no Salmo: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação
que vem de Deus. Quem procede retamente? Só procede retamente aquele que ama e que é misericordioso. Esse sim vai poder ver a salvação que vem de Deus. Peçamos então nessa Eucaristia que o Senhor nos ensine a ser misericordiosos e amar, porque Ele primeiro nos ama e tem misericórdia dos nossos pecados.